Olá pessoal, Se Notícias, edição desta terça-feira começa agora. Veja os destaques na edição de hoje. O incêndio destruiu mais de um terço da fábrica da Cacau Show aqui em Linhares nesta terça-feira. Os bombeiros atuam no local combatendo os últimos focos do incêndio que começou de madrugada. O presidente da empresa se disse aliviado pelo incidente não ter provocado vítimas e falou em reconstruir o que foi perdido. A fábrica recebeu investimentos de quase 600 milhões de reais nos últimos 2 anos. 7 de novembro é o dia do radialista. Confira uma reportagem especial sobre este profissional da comunicação. Os destaques de São Mateus com nosso colega J. Barbosa. Vamos a Cachoeiro conversar com Samuel de Fraga. Veja também um resumo do esporte. Tudo isso e muito mais agora aqui na sua TV Sim, esta é da Terra. O Corpo de Bombeiros continua o combate aos últimos focos do incêndio que destruiu mais de um terço da fábrica da Cacau Show em Linhares. A repórter Larissa Garcia e o cinegrafista Marcelo Nascimento estiveram durante a tarde na fábrica e têm informações mais recentes deste trágico incêndio. Mas existe sim incêndio ainda, o incêndio está confinado, está controlado, não tem possibilidade de se expandir para outra área da indústria. E é um trabalho de paciência, de fazer um combate, de jogar água e o fogo apaga, mas a temperatura está muito elevada, tem muito ferro, muito metal, então a temperatura se mantém elevada. O fogo ele volta novamente, faz um combate, a temperatura vai diminuindo até a gente efetivamente completar a extinção total do incêndio. O próximo passo é extinguir o incêndio, depois fazer o rescaldo, que deve tomar à noite, deve tomar uma parte da manhã ainda, de amanhã, né, para a gente realmente ter certeza que não há possibilidade de reignição. A gente tem um trabalho de perícia, a perícia ela vai tomar algum tempo para colher material, colher vestígios e materiais, e a partir do momento que a perícia ela encerrar essa fase do recolhimento de material, ela vai desinterditar o prédio para que os proprietários possam avançar nas providências devidas. E aí é um trabalho de perícia, que é um trabalho interno, e aí tem um trabalho de coleta de materiais de evidências, tem um trabalho de entrevista com as pessoas que estavam por perto, de exame laboratorial, de avaliação do que realmente aconteceu, e a gente tem um tempo para maturar toda essa ideia e apresentar o laudo mais à frente. Bom, e foi motivo de muitos comentários ao longo do dia a manifestação do Alexandre Costa, que é o presidente da Cacau Show, pela serenidade com que tratou a situação, né? Falou dos prejuízos, é claro, um prejuízo gigantesco, mas o alívio por ninguém ter se ferido gravemente neste incidente. A fábrica da Cacau Show, que é muito importante para a economia aqui de Linhares e foi instalada em 2021. Foram investidos quase 600 milhões de reais nesta nova unidade, que é responsável por cerca de 1/5 da produção total da companhia. Responsável por cerca de 1/5 da produção de chocolates da Cacau Show, a fábrica de Linhares ocupa as instalações da antiga Leão Alimentos. Com investimentos de cerca de 600 milhões de reais, a empresa começou a operar em Linhares há cerca de 2 anos. Gerando quase 600 empregos diretos, a Cacau Show se instalou em Linhares graças aos atrativos que a região oferece, tanto pela logística em relação ao resto do país, quanto por incentivos fiscais. Aqui no município, a empresa possui uma fazenda produtora de cacau, a Dedo de Deus. Ao falar sobre o incêndio desta manhã, o presidente da Cacau Show expressou alívio por não haver feridos e afirmou que reerguerá o que foi perdido. Nessa manhã de terça-feira, nós fomos surpreendidos com incêndio de grandes proporções aqui na nossa unidade, nossa fábrica de Linhares no Espírito Santo. Assim que soube vir para cá com a nossa equipe, e apesar da grande tristeza que a gente está sentindo de ver um sonho assim pegando fogo, a gente está muito feliz, com o coração muito tranquilo de saber que nenhum dos nossos colaboradores teve nenhum problema grave. Estamos todos protegidos, todos tristes, mas protegidos, né? O que está indo embora aqui é o material que a gente vai reconstruir. Essa fábrica é uma das 3 fábricas, ela representa 19% da nossa produção, portanto, nós estamos perdendo metade dela, então quer dizer que a gente deve ter um impacto de 10% da nossa produção, que a gente vai certamente organizar as outras 2 fábricas para dar conta dessas delícias que a gente fabrica para levar até vocês. Em suas redes sociais, o governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, manifestou solidariedade aos trabalhadores e gestores da empresa.
Em nota, o prefeito de Linhares, Bruno Marianelli, lamentou o incidente e se solidarizou com funcionários da Cacau Show e o CEO da empresa, Alexandre Costa. Marianelli também disse ter determinado o envio de caminhões-pipa para auxiliar no combate ao fogo. Pois é, e nossa equipe de reportagem chegou ao local do incêndio no começo da manhã, né? O fogo começou por volta de 4h30 da madrugada. As imagens que circulavam na internet já davam a dimensão do impacto deste incêndio na fábrica da Cacau Show. O repórter Oséias Farias acompanhou. Fábrica da empresa Cacau Show, que comercializa chocolates finos para todo o país, amanheceu em chamas nesta terça-feira. O fogo tomou conta de tudo, destruindo o maior ponto de produção no país. Na hora do incêndio, havia cerca de 450 funcionários na fábrica e todos conseguiram sair com segurança. Não demorou muito para uma grande fumaça tomar conta do céu no bairro Canivete, à altura do quilômetro 142. Restou aos funcionários acompanhar o trabalho do Corpo de Bombeiros para impedir o avanço do fogo para outras áreas da indústria, como caldeira e uma loja de conveniências. O fogo começou por volta das 4h30 da manhã. Havia na fábrica cerca de 450 funcionários e tudo se espalhou muito rapidamente. Já são mais de 2 horas de combate. Veja, o fogo continua tomando conta de tudo aqui na fábrica Cacau Show, na cidade de Linhares. Desolação foi a palavra mais citada na frente da fábrica, onde ficaram os trabalhadores que não quiseram ir para casa. Esse prestador de serviços disse que estava finalizando o seu trabalho e hoje viu em minutos todo o projeto ser consumido pelo fogo. Assim, a princípio, pela manhã, a gente estava sabendo pouca parte do incêndio. Porém, quando eu chego aqui, parcialmente a fábrica, acho que metade até 80% da fábrica está totalmente tomada pelo incêndio e pelas chamas. Esse morador do bairro Santa Cruz afirmou que o filho estava prestando serviços na fábrica em um dos projetos da empresa. É muito triste. É triste pela estrutura ali, né? Empregava muita gente e agora a gente não sabe o que vai acontecer, né? O meu filho, por exemplo, fazia parte de um projeto ali, um projeto social, muito bom. E agora a gente não sabe o que esperar, né? Para apagar as chamas, foi necessário ter a ajuda de empresas que ficam na região do bairro Canivete. É um momento muito triste para Linhares, uma grande indústria que nos orgulha muito, mas que vai voltar com certeza. E quero agradecer não só a equipe da Norte Recicla, como da LASA e tantas outras empresas que estão enviando brigadas de incêndio para cá, caminhões. Esse é o Linhares que a gente tem que respeitar e conhecer. Bom, os próximos dias é o trabalho que a perícia vai realizar para descobrir o que de fato provocou esse trágico incidente, né? E aos gestores da Cacau Show, aos trabalhadores desta empresa tão importante para a economia de Linhares, a nossa solidariedade e força na reconstrução. Veja agora como fica o tempo nesta quarta-feira. Quarta-feira com predomínio de sol em boa parte do Espírito Santo. Em Linhares, temperaturas entre 18 e 30 graus. Colatina, variação entre 17 e 32. São Mateus, a mínima é de 19, máxima de 30. Em Cachoeiro, variação entre 17 e 30 graus. Vitória, mínima de 19, máxima 29 graus. A seguir, os destaques de São Mateus com J. Barbosa. Vamos também a Cachoeiro para conversar com Samuel de Fraga. Voltamos agora com o nosso segundo bloco, direto de São Mateus. J. Barbosa nos fala sobre as ocorrências policiais registradas nas últimas semanas na região. Olá, Cláudio Alves, amigos do Sim Notícias, trazendo as informações aqui de São Mateus e região. Homem executado na zona rural e corpo encontrado com sinais de tortura em Nova Venécia estão entre os destaques de hoje. Polícia Civil ainda sem pistas dos 3 homens encapuzados que na madrugada da última sexta-feira mataram com vários disparos um morador da Paulista, zona rural da cidade. De acordo com familiares, a vítima foi retirada de dentro do quarto onde dormia e arrastada para o lado de fora, onde foi executada. O caso segue em sigilo para não atrapalhar as investigações.
Em Nova Venécia foi encontrado o corpo de um homem na manhã desta segunda-feira em uma estrada que liga a Vila Pavão. A vítima, não identificada, apresentava lesão no pescoço e na cabeça, além de queimaduras por todo o corpo, apresentando sinais de tortura. Uma família foi feita refém no córrego Boa Vista, zona rural de Boa Esperança. Homens armados levaram 2 motos, um veículo Polo sedã e aparelhos eletrônicos. De acordo com as vítimas, os criminosos usavam toucas ninja. Ainda não há informações que possam levar à prisão dos bandidos. O caso segue sendo investigado. Na rodovia Tovarino Duarte Santos, um susto na manhã de hoje. Um veículo Argo ficou com a parte da frente destruída após bater em um cavalo. Os ocupantes do carro não tiveram ferimentos graves. Mudando de assunto, nós vamos falar sobre diabetes, uma doença silenciosa que afeta milhões de pessoas em todo o mundo. Dia 14 de novembro é dedicado à conscientização do combate à diabetes, uma doença muito importante e que pode surgir através de hábitos da nossa rotina diária. É de extrema importância que essa data seja lembrada anualmente e até mesmo todos os dias, pois o diabetes, apesar de ser uma doença comum, nos dias de hoje, ela precisa ser conscientizada sempre. É uma doença que aumenta os níveis de glicemia e as altas taxas podem levar a complicações no coração, nos rins, nos órgãos em geral, nos nervos e, em casos mais graves, levar até mesmo à morte. Então, por isso, tão importante a gente estar sempre conscientizando, porque ela pode ser até evitada através de tratamentos de hábitos saudáveis. Entre as principais causas da doença está a má alimentação, excesso de peso, falta de atividades físicas, histórico familiar, entre outros. São hábitos que, segundo a nutricionista Carla Loureiro, devemos estar sempre em atenção. As principais causas do diabetes hoje em dia é, com certeza, o excesso de peso, o estilo de vida sedentário daqueles que não praticam nenhuma atividade física e também a má alimentação, E, claro, também histórico familiar pode ocasionar muito no aparecimento da doença. Muitas pessoas têm dúvidas sobre a diferença da diabetes tipo 1 e 2. O diabetes tipo 1, ele é ocasionado quando o corpo está com produção insuficiente de insulina. Na maioria dos casos, que ocorrem em 10% da população, o tratamento ele é feito através de injeções, de reposição de insulina. Já em contrapartida, o diabetes tipo 2 é quando o organismo da pessoa tem uma resistência à insulina, muitas vezes na insuficiência da produção desse hormônio. Na maioria dos casos, o tratamento é feito através de atividade física e uma alimentação equilibrada e, em outros casos, precisa entrar com uma intervenção medicamentosa. Pesquisas apontam que, na maioria dos casos, a diabetes é causada pela má alimentação. E, em caso de diagnóstico positivo da doença, dietas saudáveis são fundamentais. Pacientes que possuem o diabetes, tanto tipo 1 quanto tipo 2, devem evitar alimentos fontes de carboidratos, como massas, pães, biscoitos, açúcar no geral, mel, alimentos do estilo fast food, certo? E alimentos que devem ser priorizados são fontes de fibras, proteínas magras, vegetais, legumes, saladas. Mesmo que alguns alimentos, ainda que sejam naturais, também precisam ser evitados pelo diabetes, Como, por exemplo, tubérculos, que são batata doce, inhame, mandioca, não que devem ser evitados de uma vez, mas sim um consumo menor desses alimentos, E também as frutas, que na própria fruta possui um açúcar natural, que é a frutose, Mas não também que o paciente deixe de comer a fruta. Deve-se comer em poucas quantidades, se possível com casca. E uma dica, que eu sempre dou para os meus pacientes, posso dar aqui também para quem estiver assistindo, é que sempre que estiver consumindo uma fruta, o paciente que tem diabetes, adicionar uma fonte de fibra junto, como aveia, semente de chia, que o corpo ele vai absorver menos o carboidrato e o açúcar dessa fruta, com uma fonte de fibra adicionada. Ficar atento aos sinais e principalmente ao estilo de vida que está praticando são fatores extremamente importantes para evitar a doença.
temos que cuidar do estilo de vida, fazer atividade física e também cuidar da alimentação. Priorizar alimentos integrais, né, legumes, verduras, para que não dê esse pico de insulina ou de resistência à insulina também. E beber bastante água também é um fator que parece muito simples, mas que pode ajudar bastante. Muito bem, Cláudio, amigos do Notícias, esses foram os nossos destaques de hoje. A gente volta amanhã, viu? Forte abraço e até lá. Obrigado, Jota, pelos seus destaques. E o governador Renato Casagrande cumpriu a agenda no sul do estado nesta terça-feira. O Samuel de Fraga acompanhou e tem os detalhes. Oi, Cláudio, olha, é isso mesmo. O Casagrande esteve em Jerônimo Monteiro e também aqui em Cachoeiro. E durante a coletiva, ele falou dos desafios do governo e também de investimentos em obras em toda a região sul. Depois de passar por Jerônimo Monteiro, onde participou da cerimônia de abertura do 4º Simpósio de Ciências Florestais do Espírito Santo, o governador participou em Cachoeiro do encerramento, na posse da nova diretoria do MESES, Movimento Empresarial do Sul. Importantíssimo o movimento empresarial aqui de Cachoeiro do Mirim. Cachoeiro, por um tempo, ficou se lamentando e de uns anos para cá, todos nós juntos reagimos, o setor empresarial, a imprensa, as lideranças políticas, tem uma reação aqui para de fato a gente conquistar mais oportunidade para o sul do estado e mais oportunidade para Cachoeiro. Então, eu tradicionalmente participo da posse do MESES aqui, que é o movimento empresarial de Cachoeiro do Mirim. Vim aqui para reafirmar o nosso compromisso de ter e manter um estado organizado, equilibrado, com capacidade de investimento para fazermos obras como nós estamos fazendo em Cachoeiro do Mirim. Cachoeiro nunca tinha recebido tantas obras como recebe agora. Obras de infraestrutura como macro-drenagem, recapeamento e drenagem de vias da cidade, do município, obras na área de educação, na área de esporte, na área de segurança pública, obras importantes que nós estamos fazendo no interior do município de Cachoeiro do Mirim. Mas isso eu poderia falar assim para cada município do estado do Espírito Santo. É a mesma história. Por quê? Porque o estado está organizado e a gente pode então cumprir as nossas obrigações de obras do governo do estado e ao mesmo tempo a gente pode também ajudar os municípios a enfrentar os seus desafios. Então é com esse estado organizado, em parceria com os municípios, né, com os empreendedores lutando, trabalhando, né, para a gente poder sair da inércia e criarmos as oportunidades, é que nós viemos hoje aqui reafirmar o nosso apoio ao sul do estado e a Cachoeiro do Mirim. O governador falou do desafio de destravar os trabalhos para a duplicação da BR-101. A BR-101 eu espero que a gente consiga destravar ainda em 2023. É naturalmente uma responsabilidade do governo federal, mas nós estamos acompanhando de perto no Tribunal de Contas da União, no Ministério dos Transportes, na Agência Nacional de Transporte, do governo federal. Estamos acompanhando passo a passo e a gente tem chance ainda de solucionar esse processo deste ano e a empresa voltar a fazer investimento e a fazer duplicação no ano de 2024. Casagrande falou sobre o foco na regra do Fundo de Desenvolvimento Regional e sobre a proposta apresentada. A proposta apresentada pelo relator Eduardo Braga não é boa para o estado do Espírito Santo, que leva em consideração 70% critério de acordo com o Fundo de Participação dos Estados e 30% de acordo com a população. Nos dois critérios são ruins para nós, então nós estamos tentando mudar essa parte. É o ponto que a gente está focado agora, porque nós conquistamos os outros pontos, a gente conseguiu avançar no Senado. Tem esse ponto pendente que a gente vai tentar resolver agora na votação da matéria essa semana. Renato Casagrande falou ainda sobre sua visita a Jerônimo Monteiro e também sobre a morte do ex-vereador José Carlos Amaral. Foi uma visita importante porque Jerônimo Monteiro além de ser a capital da laranja, é a capital das ciências florestais. Lá nós temos um departamento de ciências florestais e da madeira importante neste momento em que o mundo discute transição energética, mudanças climáticas, ciências florestais e iniciativas nessa área da sustentabilidade. São iniciativas importantes. Vamos lá para prestigiar a Universidade Federal do Espírito Santo
e porque também o tema é um tema da atualidade. Fiz um registro, inclusive, no meu Twitter, né, com relação ao Amaral, uma figura histórica, emblemática da política de Cachoeiro do Itapemirim. Né, manifestei minha solidariedade aos familiares, aos amigos, né, convivi por muito tempo com o Amaral, como vereador, sem mandato, mas sempre uma figura muito característica e muito sincera, muito franca. A franqueza era a principal característica do Amaral. Bem, Cláudio, eu fico por aqui, volto amanhã para mais uma edição. Aquele começo de noite abençoado para você e para todos, e a gente se encontra amanhã em mais uma edição. Até lá. Maravilha, Samuel. Obrigado pelos destaques e até a próxima edição. Chegou o momento de a gente conferir as cotações do agro. Confira aí. Cotações do agro. Oferecimento Sicoob. Mais que uma escolha financeira. O café arábica bebida dura está cotado a R$ 838 a saca. O Conilon tipo 7 está valendo R$ 610. O Conilon tipo 78 está cotado a R$ 605 a saca. A pimenta do reino continua valendo R$ 12,80 o quilo. Já a saca do cacau está cotada a R$ 1.200. Eu só queria te contar que vale a pena conhecer o cooperativismo. Um movimento financeiro e social no qual os capixabas não são clientes. São donos, há mais de 30 anos. Cooperativa é inclusão de verdade. E quanto mais gente fizer parte, maior será a transformação do Espírito Santo. Tá aí a explicação. Tem explicação. Mais que uma escolha financeira. Sicoob. Voltamos agora com o nosso terceiro e último bloco. Este 7 de novembro é o dia do radialista. A data marca o dia do nascimento de Ari Barroso, ícone do rádio brasileiro. Podemos dizer, sem medo de errar, que a rádio no Brasil é um patrimônio cultural imaterial. Com uma história de 100 anos do país, foi o meio de comunicação em massa que moldou por gerações os comportamentos e gostos sociais, além de criar vínculos com personagens e pessoas que fizeram e fazem parte do cotidiano da população. Estamos falando principalmente dos radialistas. Gostava muito de rádio, desde pequeno, morava no interior, meus pais levavam, antigamente eu morei no interior de Colatina, né? Meus pais iam para a cidade, eu sempre queria ir na rádio que tinha lá, uma rádio bem antiga, né? Na época, uma das primeiras. E eu falei, pai, me leva na rádio, a gente era ouvinte, né? Eu tinha lá meus 10 anos, 12 anos, enfim. E quando eu vim para Linhares, na década de 80, eu já queria conhecer também, conheci a rapaziada, a galera, né? E entrei no rádio e estou até hoje. Eu comecei no rádio há 38 anos atrás, comecei como DJ, depois entrei no rádio, eu fui aprendendo, enfim, estou aqui até hoje. A Rádio Massa opera no mesmo prédio onde funcionou a primeira rádio de Linhares, inaugurada em 1979. Hoje, quem comanda e faz parte do dia a dia do linharense são os radialistas Fernando Arrivabene e Luiz Vitor. E a gente se sente feliz, eu acho que participa, né, da vida, do dia a dia, do costume das pessoas, de ouvir o rádio. Então eu me sinto feliz. Bom interagir com o ouvinte manda o WhatsApp, participa com a gente, né? E ouve a voz da gente, a gente ouve a voz do ouvinte. É bom essa interação, muito gostosa. A gente está aqui no estúdio fechado, o ouvinte está em casa, milhões de ouvintes ouvindo a gente. É muito bom, muito interessante isso aí. Muito se engana quem acha que a profissão está desaparecendo. A dinâmica locutor-microfone público hoje em dia permanece firme e toma outros contornos, especialmente através dos podcasts, apontado como a nova era de ouro da rádio. Tem que se acostumando, tem que se aprimorando, as rádios têm que também entrar nesse formato, né, de redes sociais, aí no Facebook, no Instagram e no YouTube, tem que acompanhar também. A internet está aí para isso. Então, acho muito legal. A pessoa pode querer entrar no rádio, pode fazer um programa em casa, criar podcasts, enfim. Eu acho legal. Rádio Poste, né? Tem locutores aí em Rádio Poste, enfim. Eu acho interessante. Quem ouve e vive isso todo dia sabe bem o valor dessa profissão no cotidiano do trabalhador, da dona de casa, do motorista e de tantas outras pessoas que estão sempre sintonizadas. Obrigado a vocês todo dia. Massa FM 103.3. Deus abençoe vocês. Luiz Vitor, e como seria um parabéns para os profissionais no modelo locução?
Faz pra gente aí. Alô, meus amigos locutores, um abraço para vocês, parabéns pela profissão, parabéns pelo Dia do Radialista. Hoje é nosso dia, felicidades para todo mundo. Vamos trabalhar com fé, com muita garra e vamos curtir essa onda que é o rádio. Nós somos do rádio. Um abraço aí para todo mundo, hein? Obrigado a você, nosso telespectador. Continue seguindo as nossas redes sociais, Instagram, Facebook, nosso canal no YouTube é TV Sim Linhares. Olha aí também o nosso novo WhatsApp, viu? 27 99808 3421. Mande mensagens, né? Dicas de reportagens, sugestões de matérias pra gente também, tá bom? Acompanhe o portal sinoticias.com.br. Até a próxima edição. TV Sim, esta é da Terra.